sentindo a presença do Senhor aqui? Deus tem algo especial para nós aqui essa noite. Você crê nisso? Aleluia. Eu queria que você aplaudisse Jesus mais uma vez. Aleluia. Como é bom a gente estar nesse ambiente de adoração, juntos com os irmãos, para glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. Escute, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hoje eu gostaria que você prestasse bem atenção sobre o que Deus vai falar conosco. Sinto muita presença de Deus aqui hoje. E eu vou ser fiel ao que o Senhor propôs no meu coração. Porque às vezes, como preletor, né, Paula? Como ministro, às vezes nós somos confrontados, Felipe. Porque tem hora que a gente pensa, será que o que eu vou ministrar vai agradar o Fabrício? Vai agradar o que o Luiz? E hoje de manhã nós tivemos uma ministração que foi uma bênção. Deus falou muito conosco. E aí estava tudo certo que o seu culto quisesse pregar a mensagem de manhã à noite também. Mas o Senhor falou ao meu coração, e eu confesso que eu fiquei relutando em algumas coisas nessa tarde. Até que falei, a hora que eu cheguei aqui, eu falei, olha, imprime os 2 esboços que eu preciso que o Senhor me traga clareza para algumas coisas. Até que quando o louvor cantou, mais vale um dia, é isso que eles cantaram? Em tua presença, do que a vida inteira em qualquer outro lugar. Aí pronto. Falei, é essa a mensagem que o Senhor me colocou no meu coração mesmo. Então eu queria que você prestasse bem atenção, porque talvez eu vou falar de um tema que para alguns aqui é inédito, alguns vai ser um culto explicativo, instrutivo, para alguns vai ser um culto de resgate, e para alguns vai ser um culto de confirmação. E eu creio nisso. Contudo, nós sairemos daqui de uma forma alinhada. E por causa do alinhamento que Deus vai trazer através da palavra, eu creio que coisas grandiosas vão acontecer nas nossas vidas. Interessante a gente entender e pensar que hoje é o último culto de novembro. E amanhã a gente pisa no último mês do ano, que é o mês de número 12. E o 12 na Bíblia fala de governo, de reinar. E aí eu creio que hoje Deus tem algo especial para a sua vida aqui. Você pode dizer amém? Então, pela fé, olha para quem está do seu lado aí e fala, hoje Deus vai falar contigo de uma forma especial. Vamos, capítulo 11 de Hebreus, e eu vou ler a partir do versículo de número 29. Hebreus é o capítulo da fé. É o capítulo áureo que vai explicar sobre a fé cristã. E como sendo o capítulo áureo, ele está aqui relatando a história dos heróis da fé. Existe um livro, não sei se você já leu, que chama Os Heróis da Fé. E aí vai falar de alguns avivalistas que passaram no mundo. A.W. Tozer, vai falar de Lutero, vai falar de Edwards, homens que impactaram a nação. Dentre esses homens, heróis da fé, o livro vai falar de um que ele orou tanto, de uma posição que ele sempre orava todos os dias, que o coração dele saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito, por causa da posição da oração que ele tinha, e como era constante a vida dele de oração. Ele dizia que não saía do quarto, enquanto não completasse 6 horas de oração. Getúlio, é um negócio sobrenatural. Ele não saía do quarto enquanto não completava 12 horas de oração. E a gente estou falando isso sobre a história de alguns heróis da fé aqui, mas Hebreus 11 também vai falar de alguns heróis da fé.
E agora preste atenção nessa palavra. O versículo 29 vai dizer o seguinte, ó: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Está dizendo de um fenômeno, de um milagre, de coisa sobrenatural. Mas isso aconteceu pela fé. E o texto vai dizer: passaram pelo mar vermelho como por terra seca. O que, intentando os egípcios, ou seja, tentando fazer a mesma coisa, mas não tinham fé, eles se afogaram. Então existe uma diferença na vida de quem anda com fé e na vida de quem não tem fé. Preste atenção nisso. O versículo 30 vai dizer o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó. Foi pelo grito ou foi pela fé? Pela força ou pela fé? Foi pela fé. Pela fé, o Éder, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Versículo 31 vai dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos que não tinham fé, acolhendo em paz os espias. Versículo 32 vai dizer: em que mais direi? Faltar-me-ia tempo para contar sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Versículo 33, dobre a sua atenção para isso, que diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Tudo isso pela fé. Versículo 34, olha que texto áureo para a nossa vida. Vai dizer o seguinte: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Tudo isso pela fé. Existe uma diferença em um homem que vive pela fé. Assente aí, eu quero compartilhar algo de Deus para a sua vida. Escute, queridos. Eu comecei trazendo a vocês aqui, a partir do versículo 29. Mas como eu disse, o capítulo 11 do livro de Hebreus é um capítulo emblemático da fé cristã. Inclusive no versículo 6, Gilson, vai dizer o seguinte: que se eu não tiver fé, eu não tenho condições, filha, de agradar a Deus se eu não tiver fé. O versículo 6, José, vai dizer o seguinte: olha, é impossível agradar a Deus sem a fé. Eu posso cantar, eu posso ter um dom, um lindo dom aqui para tocar os meus instrumentos. Eu posso ter habilidade em danças proféticas. Eu posso, às vezes, sabe, estar na porta da igreja. Eu posso fazer parte do time de voluntários. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas se eu não tiver fé, não tem como agradar a Deus. O capítulo 11 do livro de Hebreus vai trazer narrativas de homens que viveram coisas sobrenaturais por meio da fé. Então a Bíblia está dizendo, escute, no versículo 29 vai dizer: olha, pela fé, Moisés liderando o povo, pela fé eles atravessaram o mar vermelho. E o que é apenas, não é simplesmente atravessar o mar, é porque eles estavam ali em Piairote, alguém dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, mande o povo marchar, porque pela fé esse mar vai se abrir e vocês vão atravessar ele como se estivesse pisando em terra seca. Escute, queridos, existem milagres que só acontecem por meio da nossa fé. Existem coisas na sua vida que está esperando uma atitude de fé. Existem coisas que ainda, aleluia, eu creio pelo poder que vai ser ministrado na palavra do Senhor aqui hoje, que você vai pisar amanhã, num próximo mês, no início de um mês, que você vai viver coisas sobrenaturais por meio da sua fé. O texto vai dizer que pela fé as muralhas de Jericó caíram ao chão. Como eu disse, por mais que Deus, Íris, deu uma estratégia para Josué: olha, atravesse, deu a volta nas muralhas por 6 dias, deu uma volta, e no 7º dia dê 7 voltas, e depois vocês vão gritar. E a gente sabe, grito não derruba muralhas. Senão, irmão, tanto que a gente grita aqui dentro dessa igreja, essas paredes já tinham caído aqui. Agora escute, a fé faz as muralhas de Jericó cair.
Escute, olha que interessante isso. E quando a gente fala das muralhas de Jericó, estamos falando de uma muralha de 9 metros de altura e 6 metros de largura. Imagina uma parede de 6 metros de largura. Mas aí a Bíblia vai dizer que pela fé, estas muralhas caíram ao chão. O autor aos Hebreus vai falar para mim: o que mais eu direi? Faltar-me-ia tempo para falar de Gideão. Lembram? Gideão, pela fé, se posicionou aonde o Senhor o tinha colocado. Por mais que ele se achava tão pequeno, o Senhor disse: não, é através de você. E a Bíblia vai dizer que agora Gideão prepara o seu exército com 300 pessoas. Tinha 32 mil, mas Deus falou: não, é muita gente, você vai com muito menos. E aí escuta, se eu tenho um exército grande e agora eu tenho um exército pequeno, e tenho que enfrentar um exército grande somente pela fé. E vocês vão lembrar da história, quando o Gideão agiu por fé, queridos, eles nem precisaram de lutar, porque a Bíblia diz que o exército dos inimigos de Gideão tiveram um sonho, como se tivesse um barulho, sabe? E aí a Bíblia vai dizer que eles fugiram de medo, e Gideão venceu pela fé. O autor vai dizer o que nós falaríamos de Jefté, que falaríamos de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel. E aí o versículo 33 vai dizer o seguinte: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. E olha que interessante, da fraqueza eles tiraram o quê? Força. Tudo isso pela fé. Parece ser simples dizer: da fraqueza tiraram força, mas o texto está dizendo assim, ó, é quando eles pensaram que não tinha mais jeito, eles arrumaram força. Dito popular, arrumaram força onde não tinha, e tudo isso foi por meio da fé. Então agora escute, na introdução dessa mensagem, o que eu estou simplesmente falando para vocês é que diante de tudo que nós estamos ouvindo, principalmente pelo versículo de número 6, nós entendemos que a fé é algo de suma importância para a nossa vida. Sim ou sim? Sim ou sim, queridos? Eu não consigo viver sem fé. Eu não consigo agradar a Deus sem fé. Eu não consigo chegar viver o meu propósito sem fé. Escuta, e quando eu falo sobre fé, escuta, é tão interessante que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, salvo engano, que a fé, ela vem pelo que, gente? Pelo ouvir a palavra de Deus. E aí escute, eu quero que vocês entendam algo aqui poderoso. Eu quero que vocês, porque hoje o Senhor vai falar conosco sobre algo que faz pulsar o coração da sua fé. Entenda, deixa eu usar esta forma, talvez de uma forma um pouco ilustrativa, para dizer: o seu coração, ou o coração da sua fé, não pode parar. Porque se o coração da sua fé parar, a sua fé vai morrer. E se a sua fé morrer, você não consegue agradar a Deus, você não consegue viver uma vida de propósito. E se a sua fé morrer, você deixa até de acreditar que Jesus vai voltar. E às vezes você vai presenciar ou ficar sabendo do arrebatamento, mas não vai participar dele. Então escute, nós precisamos da fé. Então a mensagem de hoje, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu gostaria de falar simplesmente para você: faça o seu coração, o coração da sua fé, pulsar de novo. Faça o coração da sua fé pulsar novamente. Porque quando o coração para, não tem vida. Quando o coração para, não tem mais jeito. Quando o coração para, não tem mais o respirar. E aí escute, agora a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Mas tem uma coisa, queridos, vocês estão aqui ouvindo a palavra, amém? Sim ou sim? Agora escute, só que para ouvir a palavra do Senhor, alguma coisa precisa acontecer antes. Porque se você está ouvindo a palavra do Senhor, Débora, ou você está realmente em um culto, ou você foi ler a palavra, sabe, Rodrigo? Ou alguma coisa, você está em algum ambiente que está sendo anunciado a palavra. Mas escute, antes disso precisa acontecer algo, e é exatamente o que eu quero falar com vocês aqui hoje. Pergunte o que é. Eu vou tentar explicar com o fato histórico que aconteceu na data de ontem. Ontem, o Brasil e boa parte do mundo parou para concentrar o foco apenas em uma coisa. Por volta das 18 horas ontem,
o Brasil se movimentou por causa de um grande evento que estava acontecendo. E qual era o evento? O evento era o evento da Copa dos Libertadores. O nome desse demônio é isso mesmo, né? Copa dos Libertadores. E aí ontem estava no jogo lá, Palmeiras e Flamengo. E aí, não vamos entrar em partidários aqui e tal, tudo certinho. Mas saudações, não, eu não sou flamenguista. Mas olha aqui, mas a questão é que uma coisa me chama a atenção. Uma coisa me chama a atenção porque quando eu começo a perceber estas coisas, e eu vi um dia um pastor falando espiritualize tudo, então eu acredito muito nessa mensagem. Eu me lembro uma vez, escute isso, que o Flamengo veio jogar em Uberlândia. E aí o meu filho, por uma indução de um pastor que passou aqui, uma influência quase que maligna, o meu filho se tornou flamenguista. E aí esse pastor falou, você vai ser flamenguista, meu filho, que o Flamengo é bom e tudo. E aí o que aconteceu? O tempo, aí coincidiu, ele falou, eu vou te dar uma camiseta. E o Augusto, a linguagem de amor do Augusto é presente assim, ó, nato. E aí ele falou, vou te dar uma camiseta original do Flamengo. E o pastor falou, eu conheço alguns jogadores do Flamengo, porque esse pastor era do Rio. E aí coincidiu naquela época do Flamengo ganhar alguns jogos. E os meninos da escola também começou tudo ir com a camiseta do Flamengo. E o Augusto entrou na onda e ele acabou se tornando, até o momento... Eu vou levar ele para o Silk, para a Dona Tereza lá, culto de libertação. Mas no momento Augusto é flamenguista. Agora dobre sua atenção. Por conta disso, alguns irmãos aqui também são. Cadê essa seita? O pessoal dessa seita. Alguns irmãos também são, e preste atenção. Da outra vez que o Flamengo veio aqui, e aí uma coisa me chamou a atenção, que os jogadores iam chegar no aeroporto e ir até o hotel. E aí a torcida estava fazendo uma organização para ir receber eles lá no hotel. E aí um casal aqui da igreja falou, pastor, posso levar o Augusto? Porque eu estou indo lá para o hotel, a gente vai receber os nossos jogadores e tal. E eu falei, tudo bem, pode levar, só toma cuidado com o Augusto, ele ainda é uma criança e tal. Ele falou, não, pastor, fica tranquilo. E aí o que aconteceu? Ele chegou um pouco mais cedo, então ele pegou um lugar muito bom ali onde o hotel, de frente do hotel onde os jogadores iam descer. E aí eu tinha um compromisso em seguida, então para buscar o Augusto, essa responsabilidade era minha. E aí eu falei, agora eu tenho que buscar o Augusto. Só que, irmão, naquele dia, ali no hotel, eu acredito que tinha no mínimo umas 10 mil pessoas que foram lá receber o time do Flamengo. E aí quando eu cheguei, irmão, olhe para mim. Quando eu cheguei, eu já vi aquele movimento, tinha umas 2 caminhonetes com uns alto-falantes, tudo levantado assim, e cantando aquela música uma vez, Flamengo, sempre Flamengo. E aí eu cheguei, irmãos, olhe para mim, sério isso. Eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, eu já tive que parar o carro uns 3 quarteirões atrás. E aí, escute, e aí eu tive que entrar no meio dessa multidão. Já tinha jejuado uns dias antes, falei, estou tranquilo então. Mas a questão é, irmão, que eu entrei no meio da torcida. E aí é o seguinte, não tem como. Eu comecei a perceber uma energia no meio daqueles homens. E aí daqui a pouco, sem perceber, eu também estava cantando, Jefferson. Não, escuta, e eu tava e pá, e aí daqui a pouco aquele povo, e os caras gritando, eu via energia, eu via, Marco, o povo celebrando e tudo, mas numa força, parecia que aquilo ali era a vida, era o sonho de todo mundo. Os caras gritavam, olhavam um para o outro e falavam, amigo! Sabe o que acontece? Daqui a pouco eu comecei a chorar. Eu estava andando e conforme eu ia andando no meio daquele povo e tudo, aí apareceu um carro da polícia, a polícia custou passar, eu comecei a chorar. Porque eu falei, Deus, eu preciso pedir perdão para o Senhor. Porque como pode alguém ter uma dedicação tão intensa? Como pode alguém ser tão devoto? Como pode alguém, sabe, ser tão, como diz o outro, aqui é sangue, Flamengo está no sangue. Eu falei, como pode alguém ter uma devoção
tão grande para um time de futebol assim. O problema, queridos, não é eles terem essa devoção para o time de futebol. O problema é nós não vermos essa devoção tão intensa para o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Eu sou um fraco diante do Senhor. Eu sou uma vergonha, porque diante de tudo que o Senhor fez comigo, a minha devoção teria que ser muito maior do que a devoção de um flamenguista para o time de futebol. E aí ontem, irmão, parou-se o Brasil. Lá no Rio de Janeiro é até feriado hoje. O povo não dormiu, a Rondon Pacheco ontem, escuta, estava quase interditada ali próximo de alguns lanches e restaurantes. Deixa eu te falar, eu não estou dizendo que é errado isso, irmão. A questão, quando eu estou falando da fé, e eu estou falando do coração da nossa fé pulsar, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas é o seguinte, tem uma coisa que a igreja brasileira esqueceu, que é a devoção. Por quê? Porque a devoção, ela que faz o coração da nossa fé pulsar. E aí, irmão, vamos lá? Ontem, não interessa, e a gente viu muitas piadinhas por aí com relação ao jogo ontem. Até teve uma irmã lá da nossa igreja de Catalão, que ela mandou o WhatsApp pro marido, falou, vai ser a formatura do nosso filho, sábado agora, às 18 horas. Aí o marido respondeu, falou, o quê? Formatura do filho? Logo no sábado, no dia da final? Não dá para ir não, eu vou ter que assistir o jogo. Como é que eu vou assistir o jogo? Teve um caso também, de uma pessoa lá do Rio, que ele mandou no grupo de uns flamenguistas lá, olha para mim, dá sua atenção. Ele falou, gente, é o seguinte, nós vamos ajudar o nosso amigo. Ele comprou um ingresso para o jogo do Flamengo, para assistir a final. Mas depois que ele comprou o ingresso, é que ele foi ver que era no mesmo dia do casamento dele. E agora ele está precisando de ajuda, porque ele precisa de alguém para ir no lugar dele. E ele já deixou o endereço da igreja e o nome da noiva. Mas perdeu o jogo do Flamengo, ele não perde. Olhe para mim, queridos. Eu acabei de falar com vocês que sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé você não vence o diabo. Sem a fé você não vence o seu dia a dia. E o que eu quero que vocês entendam? Qual que é o combustível da nossa fé? O combustível da nossa fé é a nossa devoção. E aí, olhe para mim, o diabo é muito estratégico. Por quê? Porque eu sei, queridos, que nós vivemos num tempo de correria, sim ou sim. Eu tenho lutado para remover, sabe, Anderson, essa palavra da minha boca. Porque você já viu que a gente já está até habituado. E aí, como é que você está? A resposta é o quê? Eu estou na correria. E acredito, quando você fala que você está na correria, o seu cérebro entende que a sua vida só é uma correria. Eu sei que nós estamos nessa correria, é uma pressão, preocupação por todo lado, distrações que às vezes estimula a gente em todo momento, sabe, é tantas tarefas. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa querida, que eu falei, olha, como você está? Ela falou, Ernesto, do céu, correria, eu estou querendo ver você, já tem um tempo, eu estou querendo, sabe, visitar vocês, mas não está tendo tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, olha, então eu também estou querendo que o meu dia acrescente mais umas horas, porque parece que o dia está pequeno, e a gente vai se atarefando de tantas coisas, e tantas coisas acontece, parece que o dia voa. Sim ou sim, queridos, é só para mim ou essa é a realidade? E sabe o que acontece? O diabo foi tão estratégico que ele colocou tantas coisas no nosso dia para tirar a coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa devoção ao Senhor. Por que o pastor Ernesto faz um devocional? Porque devocional é uma vida com Deus, é um momento com Deus. Eu vou explicar isso aqui hoje para você, passo a passo aqui, porque escute, nós precisamos voltar. Escute, o problema é que essa correria, sem perceber, nós podemos até manter uma aparência de fé, mas nós estamos perdendo o coração da fé, que é a devoção ao Senhor. A gente não está saindo da igreja, está na igreja, mas a questão é que a devoção acabou.
Lembra que eu falei do Flamengo? Foi muito pontual falar isso, porque está na memória de todo mundo. Quem não ouviu alguma reportagem sobre o Flamengo? Isso é uma devoção. Eu não estou dizendo que eles estão errados, por mais que é flamenguista, mas eu não estou dizendo que eles estão errados. Mas a questão, queridos, olha aqui, olha, eu vou só falar algo aqui, por favor me entenda, eu não sou cafona, não sou radical demais aqui, mas o problema é que tem hora também que a gente começou a culpar tudo para religiosidade, mas nós deixamos de praticar alguns princípios que nós não deveríamos praticar. Talvez você foi lá na sua... Não tem problema, como eu disse. Augusto ontem falou, papai, essa aqui é a sua camiseta. Eu falei, meu filho, não é, pai, não vai assistir o jogo com essa camiseta. E ele me fez eu colocar a camisa do Flamengo, irmão. Olha lá. Eu coloquei a camisa e falei, bora, vamos assistir. Não tem problema, meu irmão. Aí você talvez foi lá, chamou alguns amigos, reuniu a sua casa, colocou a camiseta, comprou até alguns fogos para soltar, fez o churrasquinho lá que você está programando, está tudo certo. Mas a pergunta é, qual o dia que você foi tão intenso assim para reunir a sua família, para fazer um culto no lar lá na sua casa? Para falar assim, ó, família, param tudo! Desliguem o celular, desliguem as televisões, ninguém vai fazer nada. É agora o momento da nossa devoção, é o momento da nossa adoração, é o momento de nós tirarmos um momento com o Senhor. Qual foi o último dia que você fez? Como fez para o jogo do Flamengo ontem? Escute, que eu quero que vocês entendam. Muitos não abandonaram a igreja, mas abandonaram a devoção. E aí, esse é um problema sério, porque se eu não estou tão devocional, se a minha devoção ao Senhor, ela vai enfraquecendo, a minha fé também enfraquece. E se a minha fé enfraquecer, o diabo acha espaço na minha vida. Se a minha fé enfraquecer, eu paro de viver o meu propósito. Se a minha fé enfraquecer, eu fico morno. Como que é o morno? Não está no pé no mundo, ele não está nem frio, nem crente, está morno. E aí qualquer coisa que acontece, abala ele, qualquer coisa, ele se abate. Por quê? Porque uma vida sem devoção, a falta dessa vida devocional, ela enfraquece a sua fé. E a pior coisa que tem na vida de um homem é viver com a fé enfraquecida. Alguém está me entendendo? Escute, passamos semana toda correndo, pensando, produzindo, sabe? E Deus vai ficando para depois. É verdade ou não é, irmão? De repente você passa o dia inteiro, e aí a hora que chegou no final da noite, você fala, meu Deus, não orei. Senhor amado, nossa, me perdoa, Deus, deixa eu dobrar o joelho aqui. Paz, Senhor Jesus, boa noite. A gente ora, às vezes já está até deitado ali, oh Deus, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado, escute. E a gente vai colocando Deus na fila de espera. E é o que está acontecendo? Nós estamos crescendo numa geração que está colocando Deus numa fila de espera, como se Deus fosse apenas algo opcional, mas Deus é algo essencial. E aí o que está acontecendo conosco? E eu creio de uma forma muito poderosa que hoje o Espírito Santo quer nos chamar você de volta para o lugar da intimidade, ao lugar da entrega, ao lugar onde a nossa alma respira uma devoção ao Senhor. Ele vai trazer você de volta hoje. Ele vai trazer você de volta hoje. Deus vai aumentar. Hoje você vai sair daqui com uma vida devocional, de uma forma muito intensa. Escuta, queridos, todo mês de agosto, já viu, o pessoal da igreja católica, eles vão falar, nós somos muito devotos a Nossa Senhora, não sei da quantas lá. Aí sabe o que eles fazem, Marcelo? Eles saem de Uberlândia e vai para Romaria a pé, sim ou sim, queridos? A pé, andando 80 quilômetros, salvo engano. Sabe por quê? Por causa da devoção. Pastor, está errado. Escuta, a questão é que aquilo que eles acreditam, eles são intensos. E agora, pasmem vocês, nós que estamos dizendo que somos cristãos, aquilo que a gente acredita, a gente não está sendo tão intenso nisso. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos crescendo como uma igreja com pouco devocional. Pastor, mas melhora para mim, o que é devoção? Escute, preste atenção, o significado de devoção da palavra é dedicação profunda, entrega, consagração total. E biblicamente falando, devoção é priorizar a Deus acima de todas as coisas.
Biblicamente falando, priorizar é buscar primeiro o reino de Deus. Biblicamente falando, devoção é viver um coração voltado para Ele. Biblicamente falando, devoção é cultivar um relacionamento diário com Ele. Não é sobre um evento, é sobre uma existência. Não é sobre um momento, é sobre uma vida. Isso é ser devoção. O que é devoção, pastor? Devoção é colocar Deus no lugar certo. E Deus, qual que é o lugar certo de Deus? O lugar certo de Deus é no centro da nossa vida. E sabe por que às vezes algumas pessoas, às vezes algumas coisas da sua vida estão dando errado? Sabe por quê? Porque você está muito, às vezes a sua devoção, você está deixando Deus em outro lugar, ao invés de voltar Ele para o centro. Escute, a devoção não é uma quantidade de conhecimento bíblico que você vai ter, porque eu já conheço gente que já fez curso de teologia, sabe um monte de coisa, mas não tem uma vida devocional. Escute, então não é sobre ter um conhecimento bíblico apenas, mas é a qualidade de relacionamento que você tem com o Senhor. Pastor, como que eu vou saber da minha vida, como é que está a minha devoção? É só você analisar como que está o nível do seu relacionamento com Deus. Vamos melhorar para você entender? Eu tenho certeza que você tem um amigo íntimo. E amigo íntimo a gente conversa, a gente abre o coração, a gente fala as coisas, a gente quer falar quase todo dia, sim ou sim? Amigo, tem que te contar uma coisa, você conta as coisas boas para o amigo ruim e também conta as coisas ruins. Aliás, para um amigo bom, você conta coisas boas e coisas ruins. Por quê? Porque é íntimo. E aí a pergunta é, quando eu falo de devoção, como que está o seu relacionamento com Deus? Eu sei que talvez um culto como esse é difícil de dar glória. Pastor, eu queria que o senhor falasse aqui que a porta vai se abrir. Não, eu estou pregando de uma forma para fazer o céu se abrir em seu favor. E nós precisamos parar, irmão, e pensar um pouquinho. Porque nesse loop da nossa vida, o que aconteceu aqui? Ficou tudo vermelho. Vocês não me assustam não, gente, por favor. Escuta, nesse loop que nós estamos numa vida corrida, quando eu faço devocional, meu irmão, às vezes alguém fala, pastor, o senhor tem me abençoado muito fazendo devocional pelo Instagram. O primeiro abençoado, Moisés, sou eu. Porque como eu vou abrir uma câmera sem primeiro ter orado, sem ter jejuado, sem ter lido a palavra, sem ter algo. Então eu comecei no meu devocional. E quando eu vou falar com vocês no devocional, é só transbordar aquilo que primeiro eu já estou vivendo. Então eu faço um devocional, não é para ganhar seguidor, não é para falar que é o pastorzinho da internet, não. É porque é minha vida devocional. Eu estou dizendo para Deus, eu estou dizendo até para os meus inimigos, eu não começo um dia sem primeiro ter um relacionamento com meu Deus. Isto é uma devoção. E a devoção, aleluia, ela é o coração da nossa fé. O coração de alguns aqui estava quase parando, e se o coração da sua fé parar, ele morre. E hoje Deus está te alertando, volta a ter uma vida devocional, porque o seu coração da fé vai voltar a pulsar, não vai parar. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. O coração da sua fé não vai parar. Você vai voltar a orar de novo, você vai voltar a acordar de madrugada, vai acordar mais cedo, vai ler a palavra, vai ter momento com Ele. E deixa eu dizer, o que aconteceu aqui nos heróis da fé vai acontecer sobre a sua vida. O mar vai se abrir, as muralhas vão cair, e você vai ver milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, o que é uma devoção? A devoção é quando você está dizendo Deus, e todo mundo olha para você e percebe que Deus da sua vida, Ele é a prioridade. Ele é a prioridade acima de tudo. A devoção é colocar o Senhor no centro. Eu não faço nada sem antes falar com Deus. Esses dias eu estava conversando com os meninos aqui. Eu falei, meu irmão, sabe como que a gente identifica se nós estamos no automático ou não? Escute, pastor, me ajuda. Como é que eu estou será que eu estou com uma vida devocional? Porque talvez você entrou num ciclo religioso, sabe? Às vezes vai entrando numa rotina às vezes até de igreja, de tudo. Mas a pergunta é, será como que está a minha devoção? Pastor, quer saber como que a sua vida devocional está? É só você responder a pergunta: o que Deus tem falado com você na intimidade nos últimos dias? Com clareza. O que Deus está falando com você? Ah, não está falando não? Não, Deus está falando. É porque a sua devoção está fraca. Mas Deus te trouxe hoje aqui para fazer esse coração da fé pulsar de novo. Em nome de Jesus, nós vamos começar a colocar Deus no lugar dele. Foi muito bom ter acontecido o que aconteceu ontem,
sabe? Porque eu vi toda uma mobilização, parece que no Brasil inteiro, porque ontem tinha só 2 times. Ou tinha um time que era palmeirense e o resto do Brasil era flamenguista. Quem não era, irmão, começou a ser ontem. E depois que ganhou, aí que apareceu o flamenguista mesmo, nunca vi. E está errado? Não, irmão, deixa eu te falar. Eu não estou dizendo que está errado o que eles estão. Algumas coisas estão, né? Mas olha aqui, a questão é que aquilo que eles acreditam, eles são 100% dedicados. E você que fala que acredita em Deus, qual foi a última vez que você falou com Ele? O quanto você deseja, aguarda o retorno dEle. O quanto que você pensa no céu. O quanto você aguarda o momento, sabe, de viver a vida que o Senhor Jesus disse para nós. Eu estou indo, mas eu vou lhe preparar lugar. Escuta, quantos que você está preocupado, sabe, ou está imaginando como a palavra do Senhor vai dizer sobre a nova Jerusalém. Eu vou pisar nas ruas de ouro. Ah, que prazer vai ser quando Cristo voltar e eu poder olhar nos olhos dele e dizer muito obrigado. Como está a sua vida devocional? E como que eu mensuro a minha vida devocional? Começa a pensar o quanto Deus está falando com você nesses dias. Quem está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Escute. Talvez essa mensagem, ela não veio do jeito que você queria, mas eu tenho certeza que ela é do jeito que você precisa. Olhe para mim e dobre a sua atenção. No Antigo Testamento, a devoção, Saul, ela era feita como? Por sacrifício. A Bíblia vai dizer, Rodrigo, que lá no Gênesis, a Bíblia vai dizer que Abel sacrificou ao Senhor. Abraão, antes mesmo da lei, Abraão sacrificaram ao Senhor. Então escute, quando eu leio a palavra, a devoção no Antigo Testamento, primeiro, uma das formas era através do sacrifício. A devoção no Antigo Testamento era expressada por aquilo que se entregava. Então Abel, inclusive aqui no livro dos Heróis da Fé, capítulo 11, vai dizer o versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Porque, Luciane, a devoção naquela época era sobre sacrifício, era sobre entregar algo. Então, por isso que eles ofereciam animais ao Senhor. Era uma maneira de demonstrar sua devoção. Escute, qual é a outra maneira, pastor? A obediência era uma forma de demonstrar a sua devoção. Escute, por isso que Abraão, ele obedecia a Deus, até quando Deus pediu para ele sacrificar o próprio filho. A devoção no Antigo Testamento não era apenas ou somente um sentimento, mas era uma ação. Se eu tenho uma devoção a Deus, eu vou fazer alguma coisa. Então eles obedeciam. Por isso que Josué também ele tinha uma devoção ao Senhor, então ele obedeceu mesmo quando tudo parecia ser impossível. No Antigo Testamento, outra forma de demonstrar a sua devoção, escute, era constância. Vocês lembram que haviam horários para o culto, horários de oração? Escute, queridos, quando a gente fala de horários de oração, a gente estava nessa viagem que eu fiz, lá na própria cidade. A maioria lá é islamismo que reina sobre eles. E acredite, no shopping, qualquer lugar que você estivesse na cidade, quando dava o horário certo, os judeus paravam, o islamismo, né? Eles paravam, tiravam o sapato, tiravam a meia, colocavam um paninho no chão, dobravam o joelho, colocava a testa no chão e começava a orar. Eu vi isso várias vezes. Onde eles estavam, eles faziam isso. O shopping do banheiro, o banheiro do shopping, tem um lugar lá para a oração deles. Banheiro do shopping. Aí você chega lá, está aquele monte de homem lá orando. Escuta, eles acreditam, em alguns lá, uns já estão mais liberais, mas eles acreditam que o homem tem que ficar com a roupa até lá embaixo. Aqueles, não sei nem como que chama aquele negócio. Tudo de branco. As mulheres, só o olhinho para fora. Eu falei, gente, que sofrimento dessas mulheres. E muitas vezes eu vi aqui, o homem andando e a mulher anda atrás, com o rosto todo tampado. E eles seguem à risca. Pergunte por quê? Porque são devotos. Aquilo que eles acreditam, eles fazem com intensidade.
e são constantes. Assim como no Antigo Testamento, a devoção, escute, havia uma constância, porque havia horário das orações, horário das festas anuais, jejum das congregações e tudo. Havia-se ali tudo, uma prática devocional. A devoção exigia renúncia e a devoção exigia constância. Aí vem Jesus para o Novo Testamento, e agora Jesus ele vai sair do ritual para entrar agora para o coração. Aí Jesus rompeu a religiosidade para dizer o seguinte, que a devoção agora é sobre prioridade. Como que eu sou uma pessoa que tem uma devoção ao Senhor? É quando Deus é a prioridade na minha vida. E aí ele vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, e buscai a sua justiça, e todas estas coisas serão o quê? Acrescentadas. Que coisas, pastor? Só você voltar. Põe o versículo 26, por favor, do mesmo capítulo. Acho que é a partir dele que ele vai falar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam-se em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós mais valor do que elas? Por favor, versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Enquanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Versículo 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí ele vai dizer, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Ele está dizendo assim, acalma, vocês estão correndo atrás de tanta coisa, e às vezes correndo atrás de tantas coisas, vocês estão afastando daquilo que é mais importante. Jesus escreveu isso, meu irmão, há quase 2000 anos atrás, mas parece que ele já estava falando, irmã Cida, de nós, parece que ele estava falando da nossa vida hoje, no ano de 2025, ele está dizendo, vocês estão correndo atrás de tantas coisas, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, mas ele está dizendo, e o mais importante, vocês estão deixando para segundo plano. Ele está dizendo assim, volta, você tem que ter uma vida devocional, coloque o Pai no lugar dele, coloque Deus no lugar que ele precisa estar na sua vida, que é no centro. Você precisa começar a priorizar Deus na sua vida, você precisa começar a colocar o seu coração voltado para ele. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Deixa eu te falar, tem um hino que a gente canta, tem ciúmes de mim. Deus está com ciúmes de você, por isso hoje Ele está dizendo, volta, filho. Deixa eu dizer, Lucas capítulo de número 15, vai falar algo emblemático, uma história emblemática do filho pródigo. Ele vai sair da casa do pai, por quê? Porque foi querer viver uma vida dissoluta, e aí perdeu tudo, até que um dia ele decide voltar. Sabe o que é isso? Eu preciso voltar para a casa do meu pai, e lá na minha casa do meu pai, eu vou priorizar o meu pai, o meu coração vai ser voltado para o meu pai, eu vou voltar a ter um relacionamento com o meu pai. Se no Antigo Testamento era sacrifício, se no Antigo Testamento era a obediência e a constância, no Novo Testamento Jesus está dizendo assim, ó, devoção é prioridade. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Por quê? Porque se Ele for prioridade, aí o que você vai fazer? É o tema da mensagem de hoje. Faça o coração da sua fé pulsar. E aí escute, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não diz, buscai quando der, mas Ele diz, buscai primeiro. Pastor, como que é a devoção que Jesus vem ensinando no Novo Testamento? A devoção é sobre a permanência. Jesus disse em João 15, vamos ler João 15. O versículo de número, acho que o versículo 4, vamos pensar sobre ele. Coloca na NVI, por favor. Aí ele diz assim, ó, permanecei em mim e eu. No Novo Testamento é sobre permanência.
Se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. Só que o que o diabo está fazendo com a gente? Tem hora que ele tira nós. Ontem eu estava conversando com a nossa irmã Fernanda. Falei, Fernanda, eu ia deixar o meu filho reunir aí com vocês para assistir o... Como é que é o nome da série? Gente, esse nome é difícil. Stranger Things. Traduzindo, quer dizer o seguinte: coisas estranhas. E acredita? Pastor, você está falando que está errado assistir? Não. Eu só não entendo por que você gasta 6 horas para coisas estranhas e não consegue gastar 30 minutos para as coisas maravilhosas do Pai. Tem problema assistir? Não, irmão. O problema é a falta da nossa devoção. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Nós precisamos olhar para nós e perguntar: Deus está mesmo em primeiro lugar da sua vida? Com todo o respeito que eu vou falar aqui, está aqui o irmão Vilmontes, a irmã Cida. Irmão Vilmontes, quantos anos? Quantos anos de idade? Quanto? 74 anos. Às vezes, fisicamente, irmão, não tinha motivo para estar aqui mais. Não vou não, porque fisicamente eu estou cansado. Mas e quando coloca Deus em primeiro lugar, até a parte física fica para depois. A irmã Salvelina, quantos anos, minha irmã? Cadê? 75. A irmã Terezinha, talvez está acompanhando a gente pela internet, 86 anos. Mas não falta de um culto quando está em Uberlândia. E quando está em São Paulo, assiste o culto de manhã e assiste o culto à noite. Vida devocional. Ei, irmãos, olhe para mim. Estou falando desses irmãos de mais idade aqui, que cresceram, sabe, no reino do Senhor. Às vezes até sofreram uma questão de muita religiosidade e tudo e tal. Mas lá eles aprenderam a ter uma vida devocional. Por isso que não para, por isso que não larga. A irmã Geralda, outra irmã idosa nossa aqui, não abre mão, irmão. Todo domingo de manhã ela está aqui. A mamãe da irmã Alexandra mora lá acho que é no Shopping Park ou no Pequis, não sei, mas está aqui no culto todo dia. Pessoas que fisicamente podiam falar: eu estou mais para parar do que para continuar, mas já colocou Deus em primeiro lugar. E sabe o que eles estão fazendo? Está fazendo o coração da fé pulsar de novo. Está dizendo: enquanto Jesus não voltar, eu vou continuar indo, eu vou continuar adorando. Pastor, mas é só sobre ir para a igreja? Não é só sobre vir para cá. Mas quem tem uma vida devocional não abre mão de reunir com aqueles que também querem adorar o Senhor. Aqui é o fruto da sua devoção lá na sua casa. Você vem aqui, não é só para aqui vai ser o meu momento de abastecer. Não, tudo bem, vai ser, mas aqui vai ser o momento que você também vai transmitir aquilo que você já está vivendo em casa. Você se enche em casa e quando chega aqui você começa a transbordar em adoração e glorificando o nome do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você: volta, porque eu estou com saudade de você. Escute, faça pulsar o coração da sua fé. E aí, vamos ver o que é uma vida devocional. Atos capítulo de número 2, vai falar da igreja primitiva, começando a igreja agora, Atos capítulo 2. Jesus já morreu, e agora os apóstolos vão continuar. Agora olha aqui, o que é uma vida devocional. Atos capítulo 2, versículo 42. Alguém está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? Eu creio, escuta, queridos. Aline Barros, em um certo ano lá, ela escreveu uma música que dizia apaixonado. Aí muita gente criticou, mas a gente não tem que estar apaixonado e tudo e tal, meu irmão. Mas deixa eu te falar, quem está apaixonado, irmão, faz loucura às vezes. Você já viu que a paixão faz a gente parecer que a gente é até bobo? Você acredita, Ana Laura, não, Mariana. Você acredita, Mariana, que no momento da paixão, a pessoa até acredita que o outro é perfeito? Às vezes fala assim: nossa, eu sei que ninguém é perfeito, mas o Samuel, mamãe, ele é muito diferente. Paixão, né? Né, Samuel? Pastor, esse menino, ele é apaixonado por essa menina aqui. E a gente vê que quando é apaixonado, muda, coloca em primeiro lugar. E o dia que a Aline Bastos cantou, eu falei: tá certo, tem que estar apaixonado por Jesus mesmo. E eu creio que vai acontecer isso com você. Ô irmão, vamos parar e pensar aqui, de verdade. Tem hora que a gente fala que é cristão, se, veste como um cristão, cria uma rotina de cristão,
Mas às vezes, até falando nisso, falando que somos, a gente está bem distante de Deus, porque Deus não está no centro. É verdade ou verdade? Deus precisa estar no centro em todos os momentos. Olha o que a igreja primitiva fazia. O texto está dizendo o seguinte. Você pode colocar na Almeida, por favor? 42. E perseveraram o quê? Na doutrina dos apóstolos, em comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pastor, como que é a devoção da igreja primitiva? Doutrina bíblica, comunhão, partir do pão e a oração. Eles tinham sede da palavra. Meu irmão, eles tinham sede. Sinceramente, qual livro da Bíblia você está lendo atualmente? Falei com o Marcelo ontem. Ele falou, pastor, eu já estou no Reis capítulo 23, você falou? Capítulo 23, dou atenção que você fala, você viu, né? Capítulo 23, audiobook, lá no Spotify. Pastor, todo dia que eu entro no carro, eu já ligo a Bíblia lá. Eu falei para ele, irmão, é diferente o seu dia quando você começa, já dentro do carro ou antes, mas quando você entra no carro e coloca a Bíblia para você ouvir. Meu irmão, não tem como ter uma vida normal desse jeito, é diferente. Por quê? Porque é uma vida devocional. Você está fazendo pulsar o coração da sua fé. Já teve dias, às vezes a gente não fala algumas coisas aqui, mas já teve dias que eu saí de casa, pluguei o livro de Hebreus, inclusive, e aí eu estou lá ouvindo, e eu me envolvi tanto na leitura, e estou chegando na igreja, envolvi tanto na leitura, cheguei na igreja, eu não queria parar, olha, coisa boa, era só parar e ouvindo, né? Renato, eu peguei e continuei, falei, não vou parar o carro aqui agora. Eu fui andando com o carro, cheguei na Localiza, dei um balão, passei na porta do aeroporto, por quê? Porque eu não queria parar de ouvir a leitura da palavra do Senhor naquele dia. Isso é uma vida devocional, eu sou apaixonado nas coisas que me aproximam de Jesus. E aí eu quero encerrar essa palavra aqui em nome de Jesus. Escute, uma vida devocional, ela é uma vida prática, é uma vida diária e é uma vida viva. E aí, se eu for falar de vida devocional, Daniel tinha uma vida devocional, Davi tinha uma vida devocional, Maria, a gente canta que Maria escolheu a melhor parte, canta ou não canta? Mas a pergunta não é só sobre cantar que alguém escolheu, a pergunta é se você está escolhendo a melhor parte da sua vida. Irmão, olha aqui para mim, eu não estou dizendo para você virar um cristão fanático, igual esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu conheci Jesus, pastor, agora eu não quero saber de mais nada, se Deus quiser me tirar minha empresa e tudo, eu estou só aguardando o céu. Eu falei, não irmã, calma, não é assim também. Tudo bem que você conheceu Jesus, glória a Deus por isso, Ele está em primeiro lugar na sua vida e não pode deixar de ser, mas lá no seu trabalho você vai transbordar, porque tem outras pessoas que não conheceram Jesus e vai conhecer através de você. Olhe para mim, queridos, eu sei, você pode correr, pode sonhar, pode fazer sua faculdade, pode almejar, sabe, algumas coisas, alguns patamares de excelência na sua vida, pode querer comprar uma casa boa, trocar de carro ainda esse ano, comprar um carro 0 quilômetro, dá amém aí em nome de Jesus, sabe, ter a casa própria, parar de morar de aluguel, tudo, isso não tem problema, mas essas coisas não podem ganhar o lugar de Deus no seu coração. Sabe por quê? Aí alguém fala, não pastor, é que eu estou trabalhando para tentar pagar as contas. Aí Deus está falando, então, é que você está querendo fazer com as suas mãos. E eu estou, se você entendesse, eu faria tudo por você. É o que Ele falou no Mateus capítulo 6, busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente estava nessa imersão que a gente fez lá em Dubai, a gente teve uma aula, pensa numa aula de liderança que foi fora da curva, e aí a gente foi no deserto num dia, e aí a gente teve uma experiência lá no deserto, e depois nós voltamos para o dia sala de aula. E agora, qual que é o aprendizado de hoje? O que o deserto ensinou para você? O que o deserto potencializa em você? Porque o deserto, irmão, ele só potencializa aquilo que você é. E aí escute, tem hora que a gente passa num deserto, mas se a sua vida é devocional, o que o deserto vai potencializar? Você e Deus, o seu relacionamento com Deus. E acredite, e a hora que esse deserto potencializar a sua vida devocional, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente leu em Hebreus, pela fé, eles venceram, tiraram força até mesmo da sua fraqueza. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Diga comigo, devoção. Qualquer coisa tira você do culto, irmão. Já disse isso aqui algumas vezes. Tem gente que fala assim, não pastor, eu não venho na quinta, porque quinta é o dia do rachinha.
Aí você fala para o momento com Deus, que é o dia do futebol, ao invés de falar para o futebol, que é o seu momento com Deus. Entende? Aí alguém fala assim: não, pastor, é que eu faço a unha, eu gosto mais daquela pessoa, e ela diz que só faz a minha unha na quinta-feira à noite. Então, está na hora de falar para a manicure que quinta-feira à noite é só hora de estar aqui na igreja. Ah, pastor, que eu estou trabalhando demais, Deus mandou tantos clientes, agora, escuta, eu não consegui nem chegar à noite para o culto de quinta, porque eu estou muito cansado, é tanto cliente. Você quer que Deus tire o cliente de você, para você chegar mais perto dele? Você está entendendo que a nossa vida está meio desconexa, porque a gente, às vezes até pede para ser abençoado, e a hora que a bênção chega, a bênção tira você de Deus? E aí a pergunta é: como que está a sua vida devocional hoje? Quem está entendendo o que Deus está falando com você? Sabe o que Deus está falando aqui hoje? É simplesmente o seguinte: me coloque em primeiro lugar na sua vida, que eu vou te provar que tudo vai dar certo. Olhe para mim aqui, vem aqui, por favor, me entenda o que eu vou falar agora. Eu já disse para vocês aqui, que por várias vezes, eu já ganhei algumas oportunidades, que eu poderia entrar em alguma parceria de negócio, que eu ganharia 5, 6, 7, 10 vezes mais. Um dia um amigo chegou em mim e falou: Ernesto, quanto você está ganhando por mês? Porque, cara, eu conheço uns camaradas muito pior, sem capacidade que você tem e tudo. Cara, tá ganhando no mínimo 100 mil por mês. Vem para morar aqui comigo, cara. Vem para essa cidade. Eu falei: não posso, porque eu tenho um chamado. Eu nasci para um propósito. E a pior coisa para a minha vida é dar certo onde Deus não me escolheu para dar certo. Agora, só que tem uma coisa também. O que eu estou vendo Deus realizar na minha vida, Ele está superando as minhas expectativas. Meu irmão, você tem noção que eu escute? Eu estava esses dias, brinquei falando com Augusto, a gente conversando algumas coisas. Irmão, a gente estava lá, na cidade mais solicitada, ou mais, escute, eu só vendo o cuidado de Deus para a minha vida. Ah, pastor, é sobre riqueza. Não, irmão. Eu só estou dizendo para você o seguinte: se Deus está em primeiro lugar na sua vida, você está realizando o sonho de Deus na sua vida, e Ele vai realizar os seus sonhos para você, porque Ele tem o poder de abrir a porta que está fechada. O mar vai se abrir, as muralhas vão cair, mas coloca Ele em primeiro lugar. Sabe, queridos, eu já cheguei dias, Rodrigo, que às vezes na intenção ali, cara, de não deixar, não ir embora sem orar, correndo, não acordar e não orar antes de sair de casa. Eu estava correndo e cheguei, nossa, deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, abençoa o meu dia, Senhor, que hoje seja uma bênção, que o Senhor esteja comigo, e que o Senhor me guarde, que todas as decisões que eu venho tomar hoje, que seja debaixo da Tua graça, da Tua vontade, Senhor, me abençoe em nome de Jesus, amém. Quando eu levantei, é como se o Espírito Santo tivesse falado para mim assim, ó. Eu orei como um religioso, eu senti na hora isso, falei: entendi, Deus. Eu estava com pressa, voltei, Senhor, me perdoa, porque eu orei sem perceber a sua presença. Então eu quero começar de novo. Senhor, eu quero sentir a sua presença nesse dia. Eu quero me colocar à disposição do teu Espírito Santo. O que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Eu preciso tomar algumas decisões, mas eu sei que o Senhor já foi à frente. Senhor, e eu quero agora, antes de levantar dessa oração, eu quero sentir a tua presença. Irmão, naquele dia parece que no quarto desceu uma glória. Eu comecei a chorar na presença de Deus. Aí, meu irmão, eu não me preocupei mais com o relógio. Sabe qual que é a questão, meu irmão? A gente está colocando o celular para despertar às 3 horas da manhã para começar a orar. Mas a verdade é que nós tínhamos que colocar o celular para parar de orar. Está orando demais. Para, porque você tem que trabalhar agora. Para, porque você tem que dormir. Isso é uma vida devocional. A gente precisa voltar a ter uma vida devocional com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Por que eu preciso colocar uma vida devocional em prática? Porque o Senhor está sempre nos esperando. Ele está sempre nos aguardando. Pastor, como colocar a minha vida? Como fazer uma vida devocional? Como ter uma vida? Escute, reserve, separe um horário do seu dia, que é a sua hora com Deus, e não negocie Ele por nada. Segundo, faça uma oração sincera e seja constante na oração. Leia a palavra com intencionalidade. Desconecte-se de tudo para você conectar na presença. Pratique a comunhão. E por que eu tenho que ter uma vida devocional, pastor? Porque sem devoção a nossa fé esfria. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Essa madrugada eu acordei
Senhor falou algumas coisas comigo sobre a ministração de manhã. E uma das coisas que eu falei com o Senhor, eu falei: Deus, não me deixa esfriar. Não me deixe ir na igreja só por ir. Eu quero sentir a sua presença, eu quero adorar o Senhor. Por isso que quando a gente começou, eu cheguei aqui, o louvor já estava cantando, Davi começou a ministrar naquela segunda canção, e depois a gente começou a cantar Só Tu És Santo. Eu falei: Senhor, glória, eu estou sentindo a Tua presença, eu não estou no automático, eu não estou aqui porque eu tenho uma obrigação de ser pastor, eu estou aqui porque eu amo estar na Sua presença. Então anote isso. Por que eu tenho que ter uma vida devocional? Porque sem a devoção a sua fé esfria. Segundo, sem a devoção molda o nosso caráter. Terceiro, a devoção dá uma direção. Quarto, a devoção protege você das tentações. Eu não estou dizendo que você vai ficar livre do pecado, não. Mas quando você tem uma vida devocional, você vai olhar para o pecado e vai falar: pecado, estou te vendo, essa carne está desejando, mas o que eu tenho de comunhão com Deus é tão forte que eu não troco essa comunhão por nada. Por isso que nós estamos precisando voltar a ter uma vida devocional. Escute, quando eu tenho uma vida devocional, a devoção, ela me ajuda a alinhar o que é prioridade na minha vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que quando você olha ou analisa a sua vida, você tem um horário do seu almoço, sim ou sim, queridos? Tem um horário do seu café da manhã, sim ou sim? Tem um horário que você vai para a escola, vai para o curso, sim ou sim? Tem uma hora que você tem que estar na empresa, a hora da sua reunião que já está marcada. A gente tem hora para muita coisa, Jefferson. Agora a pergunta é: qual é a hora na sua agenda que essa hora é uma hora que você reserva para o Pai? Sabe por que algumas decisões você tomou e as decisões foram erradas? Falta de devoção. Sabe por que você gastou o dinheiro em coisas que você não deveria ter gastado? Falta de devoção. Sabe por que você aceitou alguém entrar na sua vida e a pessoa era a pessoa errada? Falta de devoção. Sabe por que você, esfriou na fé? Falta de devoção. Sabe por que você saiu de lugar que não era para ter saído? Falta de devoção. O problema da nossa geração é que essa igreja estava, mas nós estamos voltando hoje. Estávamos esfriando na nossa devoção. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui de novo. Faça pulsar o coração da sua fé hoje, com uma vida devocional. E hoje eu sei que nós temos uma vida que aqui as distrações estão sempre aqui, ó. Falei esses dias no culto aqui, acho que foi quinta, né, Renato? Uma geração dopaminérgica. Os reels que a gente vê, os vídeos engraçados, colocam dopamina no nosso organismo, o nosso cérebro vai produzindo dopamina, e é o hormônio do prazer, da alegria. E às vezes você está trocando a devoção, porque é tanta dopamina que distrai você da presença do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: hoje é o dia de você voltar para o secreto, voltar para a oração, voltar para a palavra, voltar para a presença. Muitos aqui já foram devotos. Escute, já orou mais, já buscou mais, já chorou mais na presença de Deus, já sentiu mais a presença do Espírito Santo. Mas hoje Deus está dizendo: filho, filha, volte ao primeiro amor. Eu estou aqui esperando você no lugar secreto. Aleluia. E eu quero orar com você aqui hoje. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? E hoje nós precisamos sair daqui tomando uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Como pastor, eu preciso aumentar a minha devoção. Por isso que eu falei, o culto, eu falei que 3 pontos desse culto. Alguém ainda não sabia o que era uma vida devocional. Quem não sabia, levanta a mão. Porque tem algumas pessoas que nem sabiam o que era. Mas pastor, eu não sabia o que era devoção. Eu até achava que era pecado, porque devoção é só para santo, que a igreja católica faz e tudo. Não. Uns não sabiam, estão sabendo. Outros estão sendo resgatados, porque já tiveram uma vida devocional e hoje não tem mais. Mas tem outros que já têm uma vida devocional e Deus está falando para você: continua, porque é por causa dessa devoção que você está de pé até hoje. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você hoje?
E aí eu queria que a gente tivesse um momento de devoção. Colocar Ele como primazia na sua vida. Sabe, queridos, a devoção, ela fortalece a nossa fé. E quando você está com a fé fortalecida, meu irmão, pode vir deserto, pode vir lutas, pode vir problema, mas você se sente seguro. Davi, ele falava assim, acho que Salmo 27, eu acho que no versículo 4, ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa, é isso, olha lá, que lindo. Olha, irmão, se a gente entender isso aqui, quem já leu o livro, já leu o livro do Luciano Subirá, Até que Mais Nada Importa? Esse é um livro master, que ele pega essa base. Olha o que Davi vai falar: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que? Eu quero sentar na área VIP do Maracanã. Não é. Eu quero, escute, uma coisa eu buscarei. Sou eu que vou fazer. Que eu possa morar na casa do Senhor. Ele não quer vir para um culto. E lembrando que no tempo de Davi, eles iam para o templo para adorar. Ele está dizendo assim, ó, eu não quero só ir para a tua casa. Porque como, escute isso, como o templo lá era o lugar da adoração, a Arca da Aliança estava, e era lá que estava a presença. Ele fala assim, ó, eu quero morar no lugar onde a sua presença está. Ele está dizendo, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, gente? Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Meu irmão, essa vida devocional aqui, Luizinho, é uma hora que você vai ficar com Deus, só você e Ele, e poder contemplar essa formosura. Esquecer de conta, esquecer, pastor, que o carro estragou, esquecer que tem que chegar, escuta, que vai ter que resolver. Não, é só eu e Deus. Eu não quero lembrar de mais nada. Eu não casei ainda, o casamento está ruim, o dinheiro está faltando, o contrato, a briga, o pastor não me viu. Não, é só eu e Deus. Eu quero morar na presença dEle e contemplar a formosura do meu Deus. Faça pulsar o coração da sua fé hoje, que é o que é uma vida devocional. Eu vou deixar você tirar um minuto aí. Sabe por que o pecado, escuta, sabe por que a pornografia está alcançando a sua vida? É porque falta devoção. Sabe por que você, fica encontrando e relacionando com pessoas erradas na sua vida? Falta de devoção. Sabe por que você tem medo de decisões que você precisa tomar? Falta de devoção na sua vida. Sabe por que tanta coisa errada acontecendo? Falta de devoção. Mas quando a gente tem uma vida devocional, a gente não negocia. Não é verdade, Éder? Um dia eu estava sentado com o Éder, e o Éder falou, pastor, eu estou buscando no Senhor, eu sei que tudo que eu preciso, o Senhor vai me dar. Éder, eu falei, a gente estava conversando, ele falou, pastor, ainda não estou casado, Deus vai me dar uma esposa, mas eu quero uma esposa que me aproxima cada vez mais de Deus. Como ele tem uma vida devocional, ele falou da rotina dele, como que ele acorda, o que ele faz todo dia, e tudo tem um momento com Deus, não sai de casa sem ter um momento com Deus. Sabe o que acontece? Às vezes aparecem algumas outras pessoas, algum até pretendente, mas ele vai olhar e falar, pastor, só para me tirar da presença de Deus, não quero, prefiro ficar sozinho do que ficar com alguém que me tira da presença de Deus. Isso é devoção. Agora o que faz? Um homem, com todo respeito, simpático, bonito, forte, rico, crente, ele poderia estar vivendo aí, escuta, vivendo essa promiscuidade que o mundo tem para oferecer. Se ele quiser agora, liga, é um monte de oportunidades para ir para o buraco. Mas a vida devocional, guarda ele no caminho do Senhor, para que ele não se contamine com as coisas, com as iguarias que o rei está oferecendo. Falta devoção. Eu preciso ir embora, preciso encerrar. Já está tarde o culto. Tem 5 minutos. Tem algo especial aqui hoje para acontecer. Eu preciso que você tome uma decisão. Qual? Não sei, é você que tem que tomar. E olha quem está falando aqui, escute. Quem está falando é uma pessoa que tem uma vida, como diz um dito popular, uma vida corrida. Mas olhe para mim. A minha vida é corrida, mas ela não tira de mim a minha devoção. Conversando com o Augusto, não tem problema Augusto ser flamenguista. Se bem que tem, né, gente? Não tem problema ele ser flamenguista.
Mas de vez em quando, escuta, o Augusto sabe muita coisa. Mas tem hora que eu falo, Augusto, hoje mesmo, eu olhei para ele, porque a gente conversa muito sobre isso. Eu falei, Augusto, você sabe, né? Ele falou, sei, pai. Eu falei, o que, Augusto? É que eu estou falando muito de futebol, né? Para falar das coisas de Deus agora. Eu falei, é isso. Ele já sabe. Ele já sabe. Sabe, ele estava hoje, antes de vir para o culto um pouquinho, ele estava ali batendo uma bolinha e tal. Eu falei, Augusto. Ele falou, papai, já sei. Eu estava ouvindo louvor agora mesmo, que talvez o senhor não viu, não ouviu, não percebeu. Por que eu falo para ele? Eu falei, Augusto, você vai para o culto agora? Eu ensino meus filhos lá, falo, já começa com uma vida devocional agora, já começa a orar, já começa a colocar um louvor, já vai conectando no culto até você chegar lá. Isso, escuta, lá em casa a gente já tem essa prática. A vida é corrida, mas não. Aí alguém fala, tem hora que fala, pastor, eu estou tentando marcar horário, o senhor não dou conta. Sabe por quê? Porque eu não posso deixar você tirar o meu devocional. Ah, mas escuta, mas você é o pastor da igreja. Se o meu ofício me tira da devoção, eu entrego o meu ofício, mas eu não posso deixar de ter uma vida com meu Deus, porque senão eu não paro de pé. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? E hoje Ele está dizendo, volta! Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E hoje você vai tomar essa decisão agora em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. O que vocês vão cantar? Faça pulsar o coração da sua fé hoje. Queria que você dobrasse, curvasse a sua cabeça com todo respeito aí. Feche teus olhos. Começa a falar com o Pai que te aguarda, que te espera. Vai, começa a orar. Vale um dia em tua casa que 1000 dias em outro lugar, Senhor da minha alma, do meu coração, sempre serás o primeiro, minha devoção. Conheces meu amor, tu és o rei do meu coração. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. Pode me dar, eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, eu não vou trocar. É isso. O que eu encontrei, o mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Aleluia. Escute, queridos.
eu gostaria que você pensasse sobre isso. Devoção. Sexta-feira foi o dia que praticamente eu cheguei. Cheguei, na verdade, quarta, bem de manhãzinha, já peguei o carro, organizei algumas coisas, peguei o carro, fui para Pastos, que era a cidade da minha sogra. Fiquei quarta, quinta, cheguei quinta já na hora do culto. E sexta-feira era praticamente o dia que eu cheguei, propriamente dito, para entrar, sabe, Flávio, na minha correria do dia a dia, né, como diz o outro. E aí eu já pensei, gente, fiz o devocional de manhã, levei alguns para a escola, falei, agora é academia, e isso e tal, e já olhei a minha lista de tarefas, falei, Senhor, tem muita coisa para eu fazer. Mas aí eu senti que eu precisava, estava com sede de Deus. Eu peguei o meu carro e comecei a andar para alguns lugares ali na Granja Marileusa. Falei, eu acho que tem um parque ali, eu não sei se esse parque é aberto de manhã, mas eu quero ter um tempo com Deus ali. O parque estava fechado, mas eu parei o carro lá na porta, e eu coloquei, eu lembrei de uma canção antiga, não precisa cantar essa música. Ana Paula, Cícero Nogueira. E aí, no meio de um tanto vendaval, o Senhor fez me lembrar daquela canção. E a canção dizia, é melhor esperar em Deus, confiar somente no Senhor, o qual vai te dizer, passaste pela prova e foste vencedor. Espere um minuto só, é hora do Senhor agir. A sua oração moveu a mão de Deus e Ele não pôde resistir. Eu debrucei na presença do Senhor dentro do carro. O dia estava mal. Parece que algumas coisas queriam me puxar para baixo. Eu comecei a orar, chorei no carro, mas aquele momento com Deus, sabe, foi entrando um refrigério para minha alma. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu parei a minha agenda, porque tem algo mais importante, que é o meu Deus. Aí sim, a sexta-feira foi maravilhosa. Resolvi coisas que tinha que resolver. Sentei com a nossa irmã aqui do financeiro. Ela falou, pastor, eu estou aprendendo muito com o senhor, porque tem hora que a gente passa um problema financeiro, que o dinheiro que tem não dá para pagar tudo, mas eu olho para o senhor não perdeu a estrutura, o senhor não está nervoso, o senhor não está brigando. Eu olho e parece que o senhor está numa paz. É a devoção, irmão, porque quando você tem Deus e vive um relacionamento íntimo com Ele, Ele sabe. E você sabe que Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa. Vamos viver uma vida de devoção, irmão? Vamos, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Tem uma canção que fala, é isso, voltar à essência. Eu não vou pedir você para vir aqui à frente, mas nossos intercessores vão até vocês. E nós vamos orar um pelos outros aqui hoje. Talvez você vai pegar na mão, pega na mão de quem está do seu lado e fala, irmão, vamos orar. Vamos aumentar a nossa devoção. E eu creio que hoje é um dia de você voltar. Ah, Pai. Isso, começa a orar com esse irmão aí agora. Começa a tomar suas decisões. Começa a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego. Volta! Ele está pedindo você para voltar. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és Tu, a essência és Tu,
essência da adoração, e a essência és tu. Aleluia! A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção. Deus, tu és a nossa prioridade. Em nome Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você agora. Tem uma canção que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. E quando Jesus escreve as 7 igrejas da Ásia, eu não sei, salvo engano, a igreja de Éfeso, ele vai dizer: olha, eu sei que vocês estão até defendendo o meu nome, mas vocês deixaram as práticas do primeiro amor. E hoje o Senhor está dizendo para algumas pessoas: volte. Volte. É o mesmo tom essa canção? O mesmo tom? Vai, vamos no início. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir como precisamos. Vou rezar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. É isso, aleluia! Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai, em nome de Jesus, a verdade é que a vida, Senhor, tem nos assediado para que possamos ser tão envolvidos com as coisas deste mundo, e algumas delas são sim necessárias: o trabalho, o preparo, o treinamento. Ó Deus,
Senhor, eu sei que algumas coisas nos são necessárias, mas por algum momento a gente se perdeu, Senhor. E a gente está tendo tempo com tudo, menos, ó Deus, o tempo com o dono de tudo. E às vezes, Senhor, nós até envolvemos com as coisas de Deus, mas não estamos tendo tempo para envolver com o Deus das coisas. Mas hoje eu quero te pedir, Senhor, eu não quero ser apenas, ó Pai, um líder de uma igreja, que a liderança de uma igreja seja o segundo plano. Eu não quero ser apenas um empresário, Senhor, da minha empresa aqui, Senhor, e tecer alguns projetos. Eu quero primeiro ter uma vida devocional. Senhor, não tem. Oh Deus, coloque novamente o amor no nosso coração. Deus, coloque novamente, oh, o prazer, o gozo da salvação. Dai-nos, ó Deus, a alegria de estarmos na Tua presença, e que possamos, assim como Davi, orar, oh, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a Tua formosura. Ó Deus, que possamos olhar para Ti e amar estar na Tua presença. Nos ajude a voltar, Senhor, para o lugar secreto, como o Senhor nos instruiu em Mateus 6,6. Fechar a porta do nosso quarto, desligar todas as outras vozes, desconectar de tudo e nos conectar apenas com o Senhor, para que aí sim a canção faça sentido, quando nós cantamos que nós não queremos sair da Tua presença. Ó Pai, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedir o Senhor, ajuda a igreja, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, ajuda esse jovem, ajuda esse adolescente, Senhor. A vida tem, Senhor, requerido de nós algumas coisas, ó Deus, e às vezes estamos nos perdendo com a gestão do nosso tempo. Preocupamos com tantas coisas, tantas coisas. É um corpo fitness, é uma rede de internet atualizada. Mas hoje, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, nos ajude. Vamos começar amanhã um novo mês, mas que amanhã os primeiros minutos do nosso dia seja para o Senhor. Às vezes, Senhor, gastamos tanto tempo com tantas coisas, mas que possamos ser como aquela mulher que deixou tudo e escolheu a melhor parte, a boa parte. Ah, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa para sempre, para sempre. Senhor,
presença.